Olá, alunos de redes de computadores, né? Vamos efetivamente iniciar a abordagem do conteúdo teórico da nossa disciplina, e para isso nós precisamos ver algumas questões introdutórias, não é? E dentro dessas questões introdutórias nós temos que fazer uma contextualização sobre tecnologia, né? E colocamos ali questões de grandes tecnologias, né? No século XVIII, basicamente sistemas mecânicos. Com a Revolução Industrial, no século XIX, a invenção da máquina a vapor, e aí uma produção muito maior, uma população que começava a migrar para as cidades, né? E isso mudou, sem dúvida nenhuma, a sociedade, de forma, né, marcante. Você tem a figura agora do trabalhador, da luta de classes, né, do salário, enfim, uma sociedade totalmente diferente. E no século XX houve a Revolução da Informação, né, onde também mudou de maneira brutal a forma como a sociedade se organiza, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Revolução da Informação é decorrente também das redes de computadores, né? Então, as redes, a gente fala da mais famosa e principal, a internet, né? Ela, sem dúvida nenhuma, no final do século XX e início desse século XXI, ela mudou brutalmente, né, a forma como a sociedade se organiza, né, diversas questões, né, pessoais, sentimentais, de relacionamento, financeira, de trabalho, né? Então a Revolução da Informação, estamos inseridos nela e somos parte dela, né? Ali também é interessante pontuar o tempo de desenvolvimento, né, de tecnologia. A gente coloca ali a pré-história, o início dos computadores, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, computadores enormes, com processamento muito pequeno, né, mas sim responsáveis inclusive pelos cálculos da bomba atômica, que mudou o mundo, né? Então, só que com um tempo muito grande para se evoluir, né? Depois a vinda do transistor, né, diminuiu os tamanhos, barateou as máquinas, né? No início do final do século XX, anos 70 do século XX, o que se utilizavam eram mainframes, que eram máquinas poderosas, porque as máquinas eram caras, então toda empresa tinha um mainframe, né? E terminais burros se conectando. O terminal burro é só tela e teclado, sem processamento nenhum, né? E o processamento todo feito no mainframe, né? É diferente do que a gente tem hoje. Não confunda mainframe com servidor, né? Mainframe, todo o processamento é feito nele, né? Isso não se utiliza mais, né? Porque migramos para uma topologia de redes de computadores, onde todas as máquinas têm processamento local, né? Então você pode até ter servidores que organizam e que centralizam certos serviços, mas o processamento ele é feito localmente também. Então o processamento ele é feito no servidor, mas é feito em todas as máquinas de todos os usuários também, né? E a internet também, no final do século passado, com um início bem incipiente, bem lento, né? E depois dos anos 90 do século XX, essa explosão no uso da internet, principalmente dos anos 2000 para cá, né? Essa explosão no uso da internet que chega
se integrando cada vez com sistemas móveis 3G, 4G, 5G, né? E hoje é o que a gente tem, essa questão dessa popularização da internet, né? Cada vez mais integrada aos sistemas móveis de telefonia, e agora com a chegada do 5G, o IoT, a internet das coisas, né, também se inserindo nesse contexto, e é o ponto que nós estamos hoje. As redes de computadores, então, vêm para sanar um grande problema, que é o problema de interligação entre dois ou mais computadores. A forma mais simples de se interconectar esses dois computadores, imagine, por exemplo, sejam dois computadores, é uma interligação direta, um cabo, por exemplo, saindo do computador A chegando ao computador B, né? Sem dúvida nenhuma, a forma mais simples. Mas você tem aí dois grandes problemas, né? O primeiro deles é a distância. Se essa distância entre essas duas máquinas crescer muito, for muito grande, você vai ter grandes problemas de atenuação do sinal, e isso vai dificultar a sua comunicação. E também a questão do número de máquinas. Você fazer essa interligação direta com duas máquinas é tranquilo. Pega uma placa de rede, conecta diretamente na outra placa de rede e faz a comunicação, né, entre os dois computadores. Mas e se forem três máquinas? Também dá para fazer, né? Você vai conectar aí, de cada máquina vão sair 2 fios para as outras 2 máquinas. Mas e se você tiver 50 máquinas, 100 máquinas? Vai ficar inviável se fazer uma topologia dessa, né? Então a solução é usar uma rede de computadores, né? Ou seja, uma estrutura compartilhada que está ali representada por essa nuvem azul, né? Representa então a rede, essa nuvem azul. E por que uma nuvem? Porque o usuário final não tem a clarividência, né? Não tem, ele não sabe o que acontece no meio da rede. Ele acha que o pacote, os dados dele saem do computador dele e simplesmente chegam ao receptor. Ele não enxerga como isso se dá, né? Como essa transmissão se dá. Isso para ele é transparente. Então, por isso que nós representamos a rede por uma nuvem, né? Representamos então a rede por uma nuvem, ok? E nesse desenho, no slide, a gente verifica os hospedeiros, né? Os hosts, que são os computadores que estão conectados à rede, né? E os nós de comutação, né? Que são esses círculos dentro da nuvem, né? Interligados entre si. Então esses são os nós de comutação. E a interligação entre esses nós de comutação é feita pelos enlaces de comunicação. Pode ser fibra, pode ser cabo, pode ser atmosfera, ou seja, enlace de comunicação. Classificação das redes, então, né? Quais são os tipos de redes de computadores? Nós temos a rede WAN, Wide Area Network. É uma rede espalhada, de uma abrangência maior, né? Então ela cobre uma grande área geográfica, né? Você tem nós de comutação, enlaces, necessidade de roteamento, de escolher uma rota, de escolher a melhor rota, né? Então tudo isso são características de uma rede WAN, né? Você tem também um grande exemplo de uma rede WAN é a internet, ok? Você tem também uma rede LAN.
numa rede LAN é uma rede local, Local Area Network, ok? Então é uma rede de uma abrangência menor, geograficamente menor, tem um caráter particular, geralmente tem um dono, é uma empresa, é uma universidade que é dona daquela rede, né? Que tem uma pessoa responsável pelo funcionamento daquela rede, né? Você tem presença de menores ruídos e menor atenuação pelo tamanho da rede ser menor, né? Um exemplo de uma LAN, por exemplo, a rede de um laboratório de informática da UFSJ, que você, em tempos normais, utilizava, né? Lá no laboratório de informática, por exemplo, né? É uma rede LAN, né? Uma empresa tem a rede interna ali dela, a rede LAN dela, ok? Só que você tem outras classificações também. Você tem a rede PAN, né? Que é a Personal Area Network, que é uma rede pessoal, dimensão muito pequena, né? Muito restrita. Geralmente essas redes são compostas por elementos de Bluetooth que transmitem entre si por Bluetooth. Então, são redes que os elementos transmissores e receptores têm que estar muito próximos uns dos outros, né? Então, por isso esse caráter pessoal, né, de uma dimensão muito restrita, né? Existem também as MANs, né? MAN, Metropolitan Area Network. Então, uma rede metropolitana. Tem uma rede, por exemplo, de um campus, de uma universidade de grande porte, uma rede que conecte toda uma cidade, né? Seria uma. Protocolos. Esse nome está em evidência, infelizmente por razões que não gostaríamos, né? E que são, na realidade, agora são protocolos de saúde pública, né? Usar álcool em gel, usar máscara, né? São protocolos, na verdade são regras que têm que ser seguidas, né? Então, a gente coloca ali, ó, que você tem um grande problema quando você tem dois programas, cada um rodando em um computador diferente ou não, se comunicando. Então imagina, dois computadores diferentes se comunicando, dois programas, cada um em um computador se comunicando. Então, você tem que fazer com que esses softwares, que esses programas, que esses processos falem a mesma língua, digamos assim, né? Ou seja, tem que haver regras de comunicação para que a comunicação seja bem sucedida, ok? Então, tem a necessidade de convenções, regras definidas antes da comunicação. Então, uma máquina vai se comunicar com a outra, ela, por exemplo, vai falar, olha, eu uso o protocolo TCP/IP, ok. A outra máquina também vai usar o protocolo TCP/IP. E aí as duas vão poder se comunicar sem nenhum tipo de problema, né? Então, essa definição dessas regras, dessas convenções, tem absoluta necessidade na comunicação em rede. Sem elas, sem os protocolos, você não consegue nenhum tipo de comunicação, né? Então, os protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas, né? Os pacotes de dados, né? Os dados enviados e recebidos pelas entidades de rede, os computadores, os hosts, e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Como é que eles vão trocar essas informações, esses dados, né? Então, redes de computadores são sistemas divididos em módulos, né? Então são muitas as funções, isso é complexo, é um estudo, né,
em detalhes. Então, você faz o que? Você divide todas essas funções, desde o cabo até o software, né? Então tem várias funções: modulação, roteamento, congestionamento, controle de fluxo, controle de erro, né? Então todas essas funções você divide em camadas. Então o roteamento vai ser na camada de rede que vai ser feito. A definição de cabeamento, meio de transmissão, vai ser no nível físico, tá certo? Então você vai dividir todas essas funções, todas essas tarefas a serem feitas, né, na comunicação de dados em módulos, né, e a gente chama isso de arquitetura de protocolos. Então, só reforçando, olha só, a questão do protocolo, né? Uma pessoa comunicando com a outra, o desenho da esquerda, né? O protocolo é cumprimentar primeiro, pelo menos as pessoas bem educadas, né? Então, a menina vai e cumprimenta, ela quer estabelecer uma comunicação com o homem, então ela vai e fala oi, né? E isso aí é um protocolo. O B, né? O homem aí no caso, ele responde com um oi, né? Mostrando que ele está disposto a trocar informações com ela, né? E aí a menina pergunta: que horas são, por favor? E aí o homem responde: são 2 horas, né, por exemplo. Então, é um exemplo de protocolo, um protocolo para se trocar uma informação entre duas pessoas, nesse caso, 2 pessoas educadas, né? Então, em redes de computadores, né, você tem 2 computadores querendo se comunicar, né? Então, um pede uma solicitação de conexão, o A pede uma solicitação de conexão com o B. Nesse caso aí, uma solicitação de conexão TCP. Então ele já diz: eu vou comunicar via TCP, que é um protocolo, que depois nós vamos estudar em maiores detalhes, tá? Então, o A pede essa solicitação de conexão TCP com o B. O B responde aceitando essa conexão. E aí depois os 2 trocam informações. E essa troca de informações, nesse caso aí, é uma troca de página da web, informação de página da web, né? Nesse caso é um computador conversando com um servidor web, né? Então é muito parecido, né? São regras de comunicação, ok? Por hoje a gente, nessa parte, a gente para por aqui, né? E retoma em um outro vídeo esse mesmo arquivo, essa mesma parte introdutória de redes, ok? Então, por enquanto a gente para por aqui, depois a gente reinicia.